Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha um bom dia de domingo. Chegamos à 13ª lição do segundo trimestre, encerrando então essas maravilhosas lições das narrativas apocalípticas, né? Então a nossa lição é Apocalipse e no subtítulo aqui o autor se expressa a mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. Hoje chegamos à última lição sob o tema Um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Texto áureo. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Verdade aplicada. A revelação divina sobre o final da presente era deve nos despertar para um viver em santidade e perseverança em Cristo. Objetivos da lição: demonstrar a felicidade que está reservada ao justo no porvir. Destacar a lista de pessoas que ficarão de fora e exortar a Igreja de Cristo a testemunhar estas coisas. O texto de referência se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4, que vai nos dizer assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçava como uma espada ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, ele repete aqui o texto áureo no texto de referência. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, diante da Tua presença, que eu peço, Senhor, que venha me iluminar, me inspirar, para que a Tua palavra venha a ser anunciada, Senhor, aos nossos corações e venhamos aprender, Senhor, mais um domingo, Senhor, uma lição gloriosa das narrativas apocalípticas. Senhor, ajuda-nos a fecharmos, Senhor, essas lições com louvor para o Teu nome. Isso, Deus, é o que nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Amados e queridos irmãos, é um privilégio fazer parte do corpo de professores da Escola Dominical e agradeço já desde já ao nosso Deus por essa oportunidade e também pelo pastor Antônio Larentes, a confiança no nosso ministério, pelo pessoal da mídia, no evangelista César e presbítero Gabriel e também a reitoria da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do evangelista Célio e do evangelista Heber, que Deus continue abençoando os seus filhos. Então hoje vamos concluir os ensinamentos das narrativas apocalípticas, lembrando que as narrativas apocalípticas são relatadas em toda a Escritura Sagrada. Narrativas apocalípticas, as quais sempre relatam a escatologia, que fala-se desse acontecimentos futuros, estudo de acontecimentos futuros. A qual na lição passada abordamos um panorama do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro e explicamos o que é o trono branco e o juízo final. Neste domingo finalizaremos com o novo céu e a nova terra, ou seja, a história da humanidade se iniciou no paraíso e irá terminar no paraíso, onde trata-se da terra purificada
através da grande tribulação. Mas agora, não mais como uma amostra que viveremos na parte do milênio, né? Como eu havia dito, que o milênio era uma amostra das maravilhas que nos reserva o futuro. Mas agora, efetivamente, onde esse céu e essa terra será um só. Não se distinguindo mais uma coisa da outra, céu é céu, terra é terra. Não, eles se unirão, porque quando falamos de céu, estamos falando do âmbito espiritual. Quando falamos de terra, estamos falando do âmbito material, do âmbito terreno, do âmbito do homem, dos seres humanos. Então, serão uma só coisa no novo céu e na nova terra, né? A qual não seremos mais habitados por Deus, por meio do Espírito Santo. Não seremos mais habitados por Deus, mas habitaremos dentro de Deus. Ou seja, nós hoje somos a casa que habita Deus. Deus habita em nossa casa. Por isso que ele vai falar: me ponho diante da porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei com ele, e cearei com ele e ele comigo, né? Entrarei. Então ele faz morada em nossa casa humana. Mas naquele tempo, no novo céu, na nova terra, nós então que habitaremos dentro de Deus. Nesse tempo, Deus será a nossa casa e estaremos para sempre com Ele, conforme João, capítulo 14, e versículo 1 a 2, que fala-nos assim: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, ou seja, Deus é a casa, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, viverei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, vamos habitar dentro de Deus, vamos habitar em Deus, sendo Deus essa casa habitável por nós, nesse novo céu, nessa nova terra. Hoje o Espírito Santo habita em nossa casa, habita em nós, Deus habita em nós. Mas naquele tempo de novo céu, nova terra, nós habitaremos então em Deus. Isso será muito glorioso. No entanto, não mais como seres humanos caídos em pecados, né? Mas sendo os regenerados, transformados e glorificados. Regenerados, transformados e glorificados para viverem, para nós vivermos eternamente. Regenerado, transformado e glorificado. Por isso que afirmo que os planos de Deus não podem ser frustrados, a qual desde o início era para o Adão, ou seja, esse ser humano, não experimentar a morte e serem felizes eternamente. Mas o pecado interrompeu essa história de amor com Deus e com a humanidade. O pecado interrompeu esta história com o relacionamento divino com o homem, né? Por conta do pecado, né? Que nos destituiu da glória de Deus. Mas agora, neste novo céu e na nova terra, nós reencontraremos ao nosso estado original e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Pois bem, é importante ainda fazermos alguns destaques antes de entrarmos na lição. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é que esse novo céu e a nova terra não serão outro céu ou outra terra. Não, serão o mesmo, mas a mesma, só que agora transformada. Ou seja, o mundo espiritual e o mundo material serão um só. E esse mundo material e espiritual, que serão um só, estará transformado, purificado, santificado, renovado. É o mesmo céu, é a mesma terra, no entanto, de forma glorificada, de forma transformada, de forma purificada. Ou seja, esse é o primeiro destaque que nós fazemos, né? Porque a terra não será destruída, acabada, e vai acabar tudo e vai destruir tudo. Não.
o que vai acontecer é que Deus regenerará a terra, Deus transformará a terra, né? E ele fará isso através da grande tribulação, que nós já falamos já na lição da grande tribulação, aonde a grande tribulação é uma resposta para o governo do anticristo, do falso profeta, e também uma ferramenta de purificação da terra, até porque o milênio estará vivendo então de forma purificada, de forma maravilhosa. Por isso que é uma amostra desse novo céu e da nova terra, mas agora novo céu e nova terra de forma definitiva. Então, o primeiro destaque é que não é um outro céu, não é uma outra terra, mas é a mesma terra, só que de forma transformada. O segundo destaque que nós fazemos, né, desse novo céu e nova terra é como viveremos. Como viveremos? Como vivemos aqui, se relacionando, reconhecendo as pessoas, se divertindo, trabalhando, estudando, por que não dizer isso? Nós estaremos vivendo de forma comum, como nós vivemos aqui. No entanto, só que agora de modo incorruptível, sem a morte, sem a presença da morte. Não havendo mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, nem sofrimento, nem doença ou enfermidade, nem guerra, nem disputas de poder, ao contrário de hoje. Se cada dia vivemos hoje e morremos aos poucos, cada dia que vivemos, morremos aos poucos. Nesse tempo não haverá mais morte, ou seja, não morreremos. Cada dia que vivemos, viveremos plenamente, feliz. Tudo ao contrário disso, onde há choro, há sorriso, onde há pranto, há felicidade, onde há dor, não há saúde, não há dor, nem tristeza, é a alegria que vai reinar, não haverá sofrimento, não haverá doença, porque nós teremos um corpo glorificado, nem guerra, não haverá armas, não haverá disputa de poder, não haverá nada disso. Ao contrário, haverá só gozo, alegria, maravilhosidade e coisas boas, e por isso que nós assim desejamos muito adentrarmos de uma vez por todas a esse novo céu e essa nova terra. Ou seja, nesse tempo não haverá mais morte, será vida eterna. Portanto, não existirá nem mais essa dicotomia de tempo e espaço. O tempo e espaço vão se fundir, vão se unir à eternidade, então não haverá mais esse tempo ou esse espaço, pois estaremos na eternidade, ou seja, algo que não tem começo e nem fim. Esse é o segundo destaque que eu faço. Algo que não terá começo e nem fim, mas será eterno. Entrará na esfera eterna. O terceiro destaque que eu faço teremos aparência? Sim, nós não somos heterogênicos, nós não estaremos como fantasmas, nós não estaremos como uma energia, não, nós teremos sim aparência, só que agora de forma perfeita, ou seja, transformada. A nossa aparência será transformada, será perfeita, sem nenhuma imperfeição. E o último destaque que eu gostaria de fazer é referente à exegese do próprio texto bíblico que João vai nos relatar, né? A própria exegese desse texto, principalmente do versículo 1, né? O versículo 1 do capítulo 21, né? Que ele vai falar: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram." O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar já não existe. Então aí nasce uma pergunta, né? Por que o mesmo fala no versículo 1, no capítulo 21, que acabamos de ler, que o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe? Por que o mar já não existe, né? O que tem a ver, né, esse novo céu, essa nova terra e o mar? Ele especifica que o mar já não existe. Bom, quando João está falando do céu, está se referindo ao mundo espiritual, ou seja, esse mundo espiritual que nós somos influenciados por essa influência do mundo espiritual, né?
ele passará, não será mais esse mundo espiritual de influências, né? E quando ele fala da terra, ele está se referindo ao mundo material, ao mundo terrestre, ao mundo terreno, ao mundo dos seres humanos, né, que habitam hoje aqui nessa terra. E quando ele fala de mar, nós temos que entender muito bem isso. No mundo antigo, o mar representava o caos. O mar representava o caos. E os judeus ou hebreus sempre tiveram medo do mar. Eles sempre tiveram medo do mar. O mar é algo desconhecido, é algo que apavorava eles, que traziam a eles a insegurança e também representava a multidão em conflito. Ou seja, o mar sempre representou o mal, algo ruim, né, para os hebreus. E por isso que no Salmo 46, do versículo 2 ao 4, está escrito assim, ó o que está escrito lá. Em Salmos número 46, versículo 2 ao versículo 4. Olha o que está escrito. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ou seja, que se acabe, essa terra vai passar. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ou seja, esse lugar mau, esse lugar desconhecido, esse lugar temeroso, esse lugar sombrio, o mar, esse caos, né? Ainda que as águas rujam, ou seja, o mar, as águas, e se perturbam, ou seja, eles sempre tiveram medo a isso, né? Ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, ou seja, essas moradas que estaremos lá, essas moradas que está sendo preparadas pelo nosso Senhor. Eu vou vos preparar lugar, senão não teria dito, né? Então, o Senhor está nos preparando essa morada do Altíssimo. E em Isaías ainda, então, esse mar sempre esteve presente na vida judaica, né? Nessa conotação do medo, do caos, do pavor. Ou seja, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Existe um grande homem aí, um escritor, que vai falar que não há sofrimento que não se acabe. Não há sofrimento que não acabe. Não há sofrimento que perdure para sempre. Calma, o sofrimento vai passar. Em Isaías ainda 43, versículo 2, está escrito assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem chama arderá em ti. Ou seja, tranquilizando os seres humanos, né? Tranquilizando o povo judeu. Né? A narrativa joanina, a narrativa de João, ela é também para tranquilizar que esse mar ele vai acabar, esse mar vai deixar de existir, ou seja, esse caos, esse mal, esse conflito, esse tempo ruim vai deixar de existir. Né? Então isso é para tranquilizar os seres humanos, que o nosso Deus é acima do mar. O nosso Deus é acima do mar, Ele é acima do caos, Ele é acima do sofrimento. Uma das narrativas bastante conhecidas, quando o povo passa no meio do mar vermelho, passa pelo mar, né? Essa conotação de falar ali em mar, né? Passa por terra seca, também é mostrando que Deus está acima do mal, está acima do mar, está acima do caos, está acima do sofrimento, e esse sofrimento vai ter fim, vai passar. E o que hoje é finito, né, por meio da morte, vai ser transformado em algo infinito, imortal, né? Porque algo finito é algo que nos causa dor, é algo que nos dói, é só pensarmos em entes que perdemos, isso nos machuca, isso nos dói. E o que Deus está falando para nós através dessa introdução, deste novo céu, da nova terra, é calma. Tudo isso vai passar. Por isso que eu sempre falei que o livro de Apocalipse é o livro da esperança, é o livro que tem essa conotação. Portanto, o livro de Apocalipse termina com a mensagem de esperança, com essa mensagem que amassageia, essa mensagem que nos acolhe, essa mensagem que fala, calma filhos, isso vai passar. Né?
é a mensagem da esperança a um povo que está sofrendo muito com a opressão do Império Romano. Lá nas narrativas de João, né, o que estava imperando era o Império Romano e essa opressão, o que estava falando também na questão desse mar que vai acabar, vai deixar de existir, estava falando do caos da opressão do Império Romano também. Que essa opressão se dá referente ao homem caído, né? Esse homem caído, ele é mau, e ele oprime o outro, ele não ama o outro, ele odeia o outro. Então, por isso que existe essa disputa de poder, porque o homem, ele é mau, tornando o mundo o que era para ser uma natureza perfeita, um lugar de caos que toma conta. Então esse caos, esse mar, ele sempre tomou conta, né, numa boa parte da história da humanidade. E é assim até hoje. A natureza pecaminosa dos seres humanos continua imperando de modo opressor. Ou seja, sempre no governo vai existir essa questão de oprimir os necessitados, essa questão de sem paz, sem justiça, sem igualdade, sem fraternidade, sem solidariedade, sem união, sem confiança, sem integridade e sem amor. Então, por que nós passamos por essa falta dessas tantas coisas aqui que eu coloquei aqui para vocês? Porque nós estamos nessa natureza pecaminosa, estamos sendo governados pelo homem, e o homem, ele é mau, o homem, ele é imperador do mal, ele é o dono desse mar, desse caos, né? E esse caos vai passar quando chegar o novo céu e a nova terra. Por isso que a natureza clama por redenção, a natureza clama por redenção. E somos essa natureza também, pois quando a destruímos, estamos se autodestruindo juntamente com ela, conforme os Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 26, que essa natureza, ela clama, ela pede. Olha só, olha o que diz, Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 26. A ardente expectativa, ou seja, a ardente expectativa, o que a criação aguarda, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade por sua própria vontade. Não por sua própria vontade, ou seja, essa vaidade do homem, então ela está sendo destruída não por sua própria vontade, mas o homem está transformando essa natureza. Por isso que a natureza, ela aguarda essa revelação dos filhos de Deus por causa aquele que a sujeita, né, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, esse corpo pecaminoso, esse corpo que nos corrompe, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a natureza está clamando por redenção. A natureza está presa a este mar, a este caos, a estes conflitos sociológicos, culturais, racionais e irracionais, porque até o mesmo salmista, até mesmo o profeta Isaías diz, o boi conhece o seu dono, mas o povo não conhece o seu Deus. Então, por conta dessa natureza caída, desse pecado, dessas coisas,
Mas calma, o novo céu e a nova terra estão chegando e nós temos que nos preparar. Por isso que é muito rica essa lição que nos dá a esses entendimentos do que é o novo céu, do que é a nova terra. E nós temos certezas que nós viveremos isso de forma plena, de forma maravilhosa, de forma revelada. O que há de se revelará em nome de Jesus e nós estaremos lá, louvando e glorificando o nome do nosso Senhor. Tópico 1. A vontade perfeita. A vontade perfeita é essa, é a de Deus. Deus tem a vontade perfeita. Desde o início ele queria, que os seres humanos fossem muito felizes, muito realizados, tivessem um relacionamento com ele. Então a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável, é perfeita. 1.1, o autor se expressa, novos céus e nova terra. Trata-se da junção de ambos aqui, e não de um outro céu ou de uma outra terra, como foi tratado na introdução. Mas um céu, um novo céu, uma nova terra, é o mesmo céu, mas de forma transformada. Existe uma teoria que a terra ficará para os judeus, como a promessa de Abraão. Então a terra ficará com os judeus, mas ela ficará de forma transformada. Esses judeus que se voltaram ao Evangelho, esses judeus que reconheceram o Senhor Jesus como Salvador. Esses judeus, eles serão da terra, porque a terra é uma promessa a Abraão. Deus prometeu que quando regenerasse a terra, ele daria a descendência de Abraão, ou seja, para os judeus. Quer ver isso? Gênesis capítulo 17, versículo 8. E te darei a ti, Deus falando a Abraão, e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua processão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Ou seja, essa teoria fala que a terra ficará, nessa terra, esse mundo, o planeta, ele ficará aos judeus. E estaremos na Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém é a igreja que estará nessa Nova Jerusalém. No entanto, teremos acesso a tudo, a todo o cosmo, a todos os planetas, a todas as galáxias, a todos os lugares, todas as esferas. Nós teremos acesso, porque será uma só coisa, Será uma única dimensão. Então, tudo que está longe de nossas mãos, está longe dos nossos pensamentos, nós teremos acesso nesse corpo glorificado que teremos, nós teremos acesso e viveremos em paz, e viveremos com Deus, dentro de Deus, lembramos disso. 1.2. As primeiras coisas são passadas. Aqui trata-se da mudança do tempo, desse Cronos para o Kairos, As primeiras coisas já foram passadas, Ou seja, a eternidade já tomou conta, já acabou o crono, acabou as dispensações, já acabaram, O crono já acabou. Agora nós viveremos no Kairos, no tempo de Deus, no tempo do Senhor, nessa eternidade. É a plenitude da purificação, da transformação e da glorificação, ou seja, viveremos a plenitude, porque as primeiras coisas já foram passadas, onde não existirá mais dispensações. Acabou, encerrou as dispensações. E aí então nós viveremos de forma plena a purificação, a transformação e a glorificação da igreja. 1.3. Promessa ao que vencer. Promessa ao que vencer, o autor ele se expressa assim. Em cada uma das cartas das 7 igrejas da Ásia, vemos no final uma promessa de Cristo para vencer. Apocalipse 2, versículo 3. As promessas às 7 igrejas envolvem alguns aspectos da bênção celestial
e apontam para a necessidade de perseverança do cristão que aguarda o arrebatamento, Apocalipse 2, versículo 10 e Mateus capítulo 10, versículo 22. Então, essa promessa ao que vencer, ou seja, aqui trata-se de um incentivo para prosseguirmos no caminho da graça até o fim. Então, é o que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, né? Então, vamos vencer. É um incentivo que Deus está nos dando através das narrativas joaninas. Tópico 2. Uma advertência para nós. Aqui, nessa advertência para nós, o autor ele faz a lista, né, de pessoas que ficarão de fora do reino de Deus, né? Então, no 2.1, no 2.2 e no 2.3, ele vai tratar dessa lista sobre os tímidos, incrédulos e abomináveis, assassinos, impuros, e feiticeiros, idólatras e mentirosos, né? Então, o 2.1, tímidos, incrédulos e abomináveis. Quando falamos de tímidos, é aquelas pessoas que não confessam a Cristo como Salvador. É aquelas pessoas que são tímidas, que não confessam, que não vivem, não querem viver, elas são tímidas, elas são covardes, né? Elas são pessoas que não confessam, pessoas que ficam retraídas em si mesmas e não confessam. Quando fala de incrédulo, essa é a listagem das pessoas que não herdarão o reino. Quando fala de incrédulos, é aquela pessoa que não acredita, é aquela pessoa que não acredita, não crê que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. E quando fala-se de abomináveis, está relatando as pessoas que vivem com vícios inconsequentes, ou vícios de imoralidade, vícios de coisas ruins, né? Que são abomináveis aos olhos de Deus. A gente fala de abominações aos olhos de Deus, pessoas que têm vícios e não conseguem se desprender, ou seja, o vício dela é maior do que o Deus, o vício dela é maior do que o Senhor. Então, essas pessoas ficarão de fora, pessoas abomináveis. Outra ali, aí entramos no 2.2, assassinos. Quando fala de assassinos impuros e feiticeiros, primeiro, assassinos é aquele que pratica o ódio, né? Aquele que assassina o seu irmão, é aquele que mata, é aquele que usa armas, né? Eu não vejo o porquê de nós cristãos defendermos armamento. A nossa arma é a palavra de Deus. Para os antigos, a arma sempre foi a palavra de Deus, né? Pastores que hoje andam com seguranças, andam com carros blindados, eles deixaram de confiar no Deus da palavra, na palavra de Deus. E se morrer? E se alguém me atingir? Eu sei para onde eu vou. Então isso é segurança daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. E assassinos é aqueles que usam arma, não? É lógico que tem as suas exceções, pessoas que na sua profissão requer que ela utiliza algum tipo de arma, então é algo que é da profissão dela. Agora, o cristão andar armado, o cristão levantar essa bandeira, eu não acho uma boa escolha, porque nós somos, nossa arma já é essa aqui, ó, a palavra de Deus, é a espada, na verdade. Então, essa é a nossa arma. O outro é os impuros. Impuros é todo tipo de imoralidade, né? Todo tipo de imoralidade, prostituição, tudo mais, né? Essas coisas que a gente dispensa comentário, né? Todos os tipos de imoralidade. Então, é os impuros. Os feiticeiros é aqueles que usam drogas, porções mágicas, venenos e outras coisas, assim, dentro dessa feitiçaria, né? Dessa bruxaria. Então, esses daí ficarão de fora também. Outros que ficarão de fora é os idólatras, né? Qualquer coisa ou pessoa que se colocar acima de Deus ou no lugar de Deus é idolatria. Ou seja, muitas pessoas acham que idolatria é destinado a um certo grupo de pessoas. Não,
Idolatria é para qualquer coisa, coisa ou pessoa. Se eu colocar o meu filho acima de Deus, se eu colocar o meu carro, o meu apartamento acima de Deus, isso é idolatria. Então, muitos crentes, né, muitos crentes das igrejas evangélicas são idólatras, porque às vezes levanta uma bandeira de uma igreja, ou levanta ou adora aquele pastor, ou aquela pessoa. Então, cuidado com isso, isso é um alerta para nós que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Então, nós não podemos idolatrar nada, nada. Nossa adoração deve ser destinada somente àquele que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, que é o nosso Deus. Ou seja, tudo que você coloca acima de Deus, ou do lado de Deus, ou no lugar de Deus, isso é uma idolatria. Toma cuidado com isso. E o por último é os mentirosos. Mentirosos vai falar daquelas pessoas que vivem de enganar os outros, né? Enganam, vivem de engano, ou vivem representando o que não são, não vivem conforme aquela passagem que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, a sua vida está conotada na verdade, ele vive pela verdade, ele morre pela verdade, porque ainda que a verdade o mate, ele fala a verdade. Então esse é o cristão. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. E não que não desprezam, ou seja, é aqueles que desprezam a verdade, aqueles que não dão ouvido à verdade, aqueles que fecham os olhos para a verdade, é aqueles que falam, eu omiti, o omitir é uma mentira, não existe, não, é só uma omissão, não, é uma mentira. Então, tome cuidado com isso, vamos viver pela verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, esses 3 pontos, né, essa advertência para nós, aqui trata-se da lista que não irão herdar o reino de Deus. Lembrando que isso se dará antes do novo céu e na nova terra, né? É lógico. Mas a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, não é que o Senhor está demorando, é que o Senhor ele está longânimo para as pessoas terem a oportunidade de arrepender-se. Então é uma advertência para nós. Vamos nos arrepender, porque o Senhor não quer que nenhum de nós venhamos a se perder. Tópico 3, e vamos encerrando então a lição, essa última lição desse segundo trimestre. Né? Tópico 3, uma última mensagem de Cristo à igreja. O 3.1, o autor se expressa: testifiquem estas coisas nas igrejas. 3.2, a mensagem é urgente. 3.3, vem, Senhor Jesus. Bom, nesse tópico 3, né, eu fiz uma breve narrativa aqui para nós já acoplarmos já essas três falas, né? Testifiquem estas coisas na igreja, a mensagem é urgente, vem, Senhor Jesus. Aqui nesses 3 pontos que o autor trabalha, ele trabalha o último capítulo do livro de Apocalipse. Né? Ele trabalha o último capítulo do livro de Apocalipse, dando uma conotação que é a última mensagem que há uma última mensagem de Cristo. Então, Apocalipse capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, versículo 16 e 17, olha aqui nos fala. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, ou seja, testifiquem essas coisas nas igrejas, ou seja, os anjos, né, aqui são os pastores, né, testificam essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.
E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Ou seja, ele acopla, né, esse 3.1, esse 3.2 e esse 3.3 nessa narrativa apocalíptica do capítulo 22, versículo 16 e 17. Essa mensagem é muito importante e urgente, realmente, para nós pregarmos obedecendo o ID, ou seja, de forma testemunhal. Por isso que nós devemos testemunhar essas coisas na igreja, e não só na igreja, mas no mundo. E mais que isso também, nos despertar que estamos para estarmos prontos a viver esse novo céu e essa nova terra. Essa não é a última mensagem de Cristo à igreja, porque todos os dias o Senhor tem falado conosco. Porque antes Deus falava por intermédio dos profetas, mas hoje Ele fala pelo Filho. Isso nós temos clareza nas Escrituras Sagradas, que Deus hoje Ele fala pelo Filho. Então todos os dias o Filho está falando aos nossos corações. Todos os dias o Filho, por intermédio desse envio, dessa missio Dei, ou seja, Deus enviando Jesus, Jesus enviando o Espírito Santo enviando as igrejas a toda a humanidade. Ou seja, a fala de Jesus, a fala não é a última, mas todos os dias Jesus tem falado conosco. Considerações finais. Nessa lição, aprendemos que o novo céu e a nova terra é um momento que encerrará as dispensações e que Deus não viverá mais dentro de nós, mas será nós que viveremos dentro de Deus. Isso já foi bem explicado na introdução e também em toda a lição. Ou seja, eternamente, vamos viver eternamente. Onde o que é finito será infinito, ou o que é mortal se revestirá da imortalidade. Onde o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Não havendo mais choro, nem pranto, nem doença ou enfermidade, nem guerra, nem sofrimento de qualquer natureza. Sofrimento de qualquer natureza não existirá mais. Muito menos a morte. Só viveremos a vida eterna. Novo céu e nova terra é um momento tão esperado por todos nós. Não haverá mais o mal. E isso é o que toda a natureza clama. Toda a natureza clama. E somos parte dessa natureza. Porque, como disse, quando a destruímos, estamos se autodestruindo. Por fim, o livro de Apocalipse é o livro da esperança. É o livro que aguça, e eu sempre disse isso nas aulas e continuo dizendo, e essa última aula eu fecho a minha fala assim: o livro de Apocalipse não é o livro do medo. O livro de Apocalipse não é o livro do pavor. Não é o livro da teologia do medo, não. O livro de Apocalipse é o livro da esperança, que aguça, que anima e que fortalece a nossa fé. Que nós tenhamos esse livro de Apocalipse, ou não somente o último livro, mas as narrativas apocalípticas que estão espalhadas em toda a Bíblia, que nós tenhamos elas muito bem resolvidas dentro de nós. E nós sejamos então uma bênção de Deus. Amados irmãos, vamos orar encerrando esse segundo trimestre, nessa terceira lição. O novo céu e a nova terra está nos esperando e nós estamos esperando ela. Deus, obrigado, Senhor, por estas maravilhosas lições apocalípticas, Senhor, que aprendemos, ó Deus, através deste segundo trimestre. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, porque sabemos que a nossa fé está mais elevada em ti, Senhor, porque nos aprofundamos, ó Deus, das coisas futuras que hão de vir e virá.
E nós estamos aqui, Senhor, firmando a nossa certeza, a nossa fé, a nossa esperança, que o Senhor voltará e não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, sobre a igreja, ora vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, ora vem, Senhor Jesus, sobre toda a humanidade. Deus, continua nos abençoando e que venhamos, ó Deus, reconhecer, Senhor, estas narrativas apocalípticas, Senhor, como algo importante para nos alimentar, Senhor, diariamente na esperança que estamos, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, tendo a certeza que o Senhor virá nos buscar e nos livrará de todo sofrimento, não havendo mais pranto, nem choro, nem morte, nem dor, nem luto. Não precisamos mais de armas, nem cemitérios, nem, Senhor, estaremos sob o domínio, o poder do homem, que é do mal, que é maligno muitas vezes, mas nós estaremos, ó Deus, sob o domínio daquilo que é santo, daquilo que é divino, daquilo que é eterno. Estaremos eternamente com o Senhor. É assim, Deus, que nós oramos e cremos e acreditamos e confiamos em nome de Jesus. Creia nisso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe. Bom dia.